Fala, meu povo, belezinha? Seguinte, nessa aula a gente vai terminar o Simple Present Tense. Agora a gente vai falar sobre os três últimos sujeitos, que é he, she e it. E para lembrar novamente, se você gostar da aula, se inscreva, dê um like e compartilhe com todos os seus amigos. Lembrando também que antes dessa aula nós temos duas aulas anteriores. A primeira que fala quando o sujeito é I, you, we e they. A segunda aula ela fala sobre as regras para quando o sujeito for he, she, it, de acréscimo de s, es e es. E nesta aula a gente vai falar sobre a estrutura na forma afirmativa, negativa e interrogativa e também de como responder as perguntas aí da forma interrogativa. Vamos lá! Lembrando, reforçando aqui agora, que essa aula vai ser sobre he, she e it, toda vez que o sujeito for qualquer um desses três aqui. Vamos à estrutura na forma afirmativa. Vamos colocar sempre sujeito, verbo e complemento. A estrutura é bem tranquila, bem simples, tem somente três objetos: sujeito, verbo, complemento. Vamos lá. Se o sujeito fosse she e a gente fosse complementar agora com o verbo, a gente colocaria loves. She loves. E o complemento chocolate. She loves chocolate. Observem que o verbo ele foi acrescentado da letra S. Isso acontece toda vez que o sujeito for he, she ou it. E a gente vai obedecer às regras da última aula que eu passei para vocês, ok? Então, she loves chocolate. Ela ama chocolate, certo? Essa foi a estrutura da forma afirmativa. Quando a gente agora for escrever essa mesma frase na forma negativa, a gente vai utilizar a partícula does mais not, ou colocar na forma contrata, que é doesn't, ok? Então, na forma negativa, quando o sujeito for he, she ou it, a gente vai utilizar a partícula does mais not, ou de forma contraída, doesn't. Então a frase que era she loves chocolate passa a ser she doesn't love chocolate. Ela não ama chocolate. Vamos fazer uma análise dessa frase. Observem que o sujeito permaneceu igual. Nós acrescentamos a partícula doesn't, que poderia ser does not. Escrevemos todo o resto da frase, só que tiramos a letra S do verbo aí. Certo? Então, lembre-se sempre da regra. Toda vez que aparecer a partícula doesn't na frase, o S do verbo desaparece. Então a gente volta o verbo para a sua forma normal. Vamos dar um exemplo de uma outra frase. Se a gente fosse utilizar o verbo study, que significa estudar. Ele é um verbo que termina em Y e a letra que vem antes é uma consoante. Nesse caso a gente vai tirar o Y e colocar IES no verbo. Então a frase ficaria he studies Spanish, na forma afirmativa. Se eu for passar para a forma negativa, passa a ser he doesn't study Spanish. Então o verbo ele volta para a sua forma normal porque eu coloquei a partícula doesn't dentro dessa frase. Vamos lembrar sempre, toda vez que eu colocar a partícula doesn't ou does not dentro da frase, isso na forma negativa, o verbo que está lá acrescentado de S, ES ou IES, ele vai voltar para a sua forma normal. A gente vai voltar à regra aí, certo? Vamos lá agora para a forma interrogativa. Na forma interrogativa a gente vai pegar a mesma estrutura da forma afirmativa e passar para a forma interrogativa. Só que eu vou começar a frase com a partícula does, certo? E escrever todo o resto da frase e tirar o S, ES ou IES do verbo. Novamente, o verbo ele vai voltar para a sua forma normal. A primeira frase que a gente fez foi she loves chocolate. Então, vamos lá. Fica does she love chocolate. Vamos analisar então a frase. Eu coloquei no início da frase a partícula does, escrevi toda a frase e tirei o S do verbo, certo? A segunda frase que a gente utilizou foi a frase he studies Spanish. Se eu for colocar essa mesma frase na forma interrogativa, eu inicio com a partícula does, escrevo todo o resto da frase e volto o verbo para a sua forma normal. Então, does he study
Spanish. Observem aí que toda vez que a gente coloca na frase interrogativa a partícula does, a frase o verbo ele volta para a sua forma normal, sem acréscimo de nem S, nem ES, nem IES. Ok? Então, essa é a forma interrogativa. Reforço para vocês que toda vez que aparecer a partícula does na forma interrogativa, o verbo fica na forma normal. Mesma coisa acontece na forma negativa. Toda vez que aparece a partícula does not ou doesn't, o verbo ele volta para a sua forma natural. Certo? Vamos lá. Respondendo agora a essa pergunta, does she love chocolate? Se eu for responder que sim, de forma curta, short answer, eu vou colocar primeiro yes, observe quem é o sujeito da frase, que é she, ok? E vou colocar lá o does, que é a partícula que a gente utiliza toda vez que o sujeito for he, she ou it. Se eu for responder que não, eu coloco o primeiro no, que significa não, olho quem é o sujeito, nesse caso foi she, e coloco a partícula. Então a frase vai ficar no, she doesn't, certo? Essa foi a forma curta, short answer. Para a gente responder de forma longa, a gente vai colocar yes e vai escrever toda a frase da forma afirmativa. Yes, she loves chocolate. Se eu for responder que não, no, she doesn't love chocolate. Lembrando sempre das regras, forma negativa a gente sempre volta o verbo para sua forma normal. Beleza? Valeu! Quem gostou, lembrando aqui da curtida e compartilha com seus amigos, se inscreva no canal também. Na próxima aula a gente vai ver muito mais assunto de uma forma descomplicada também.